Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Podemos com alegria aplaudir o Evangelho, a palavra de Deus a nós anunciada. Vamos nos sentando e vamos cantando juntos. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Peça: Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim, vinde curar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Mesmo sentado, você pode erguer o braço e pedir: incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Cante, você precisa cantar assim. Você incendeia, 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 Senhor. Eu não tenho dúvidas de que é exatamente isso que o Senhor quer realizar em nós nesse acampamento de Pentecostes. Ele quer incendiar-nos. Ele quer que nós experimentemos o poder do Espírito Santo. Ele quer soprar a brasa que está no nosso coração para que ela seja realmente acesa de novo. Talvez em muitos corações a cinza já veio, já cobriu, já bloqueou esse fogo. E eu fico impressionado com a divina providência, como que Deus nos presenteia na abertura do nosso acampamento, nessa Santa Missa,
com essa liturgia, e principalmente apresentando-nos dois homens incendiados pelo Espírito Santo. A primeira leitura nos fala de São Paulo, nós estamos celebrando o ano paulino, e o Evangelho de Jesus Cristo apresenta a figura de Pedro. Dois homens que tiveram uma profunda experiência com Deus, tiveram um encontro pessoal com Jesus. E desse encontro pessoal, no mistério de Deus, na força de Deus, eles foram batizados no fogo do Espírito Santo. Eles foram reavivados, eles receberam os carismas, eles evangelizaram com poder, eles pregaram com autoridade, e mediante a pregação, vinham os sinais, a confirmação de que eles eram homens avivados pelo poder do Espírito, eram homens que realmente foram batizados no fogo do Espírito, receberam o poder do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está aí do seu ladinho, é isso que Deus quer fazer na sua vida. É o que Ele fez na vida de Pedro. Diga para essa pessoa, é o que Ele fez na vida de Paulo. Ele quer incendiar você. Diga para essa pessoa, Ele quer te renovar, Ele quer te reavivar, Ele quer dar sentido em tudo que você vive. Ele quer transformar todas as coisas. Diga para essa pessoa que está aí, Ele quer transformar todas as coisas. E nós, meus irmãos, nós que estamos aqui, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, presenteados com essa liturgia, como eu disse no início, estou de paramentos vermelhos, celebrando uma missa votiva ao Espírito Santo. Estamos no finalzinho do tempo pascal. O Senhor já foi arrebatado aos céus na ascensão que nós celebramos no domingo, e agora a igreja está em expectativa para o domingo de Pentecostes, para a vigília de Pentecostes. Mas a igreja nos presenteia com essa liturgia nessa sexta-feira, e nós olhamos para a figura desse homem, Pedro. Esse homem que conheceu Jesus por intermédio do seu irmão. O irmão teve o encontro pessoal e saiu correndo para dizer: Pedro, eu encontrei o Senhor, eu encontrei o Messias, vem comigo. E ele apresenta Pedro para Jesus, e nesse apresentar Pedro a Jesus, Jesus conhece Pedro, Pedro conhece Jesus com certeza. Jesus já esperava por Pedro, porque Pedro foi escolhido, foi eleito por Deus desde todo sempre. E ali, Jesus olha para ele e chama para que ele o siga, para que ele deixe tudo, para que ele deixe as redes, para que ele deixe de ser pescador, para que ele deixe de pescar peixes. E Jesus diz a Pedro: a partir de agora você vai ser pescador de homens. Você pode imaginar como que é belo o mistério de Deus. Jesus vai trabalhando naquela pedra, como o próprio nome significa, tu és pedra. Jesus vai lapidando aquela pedra. Se nós formos olhar, Deus poderia ter escolhido alguém mais capacitado do que Pedro. Pedro era um homem sem muita cultura. Na nossa linguagem hoje nós podíamos dizer, era um homem chucro, ignorante, impulsivo. E Jesus o escolhe, e ali Jesus começa a lapidar aquela pedra. Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro. Jesus começa a se mover, a realizar algo espetacular na vida daquele homem. Ele vai sendo trabalhado. E aí, coisas grandiosas, importantes começam a acontecer na vida de Pedro. Jesus um dia pergunta aos discípulos: muitos por aí dizem coisas de mim, e vocês? Para vocês, quem eu sou?
E Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Senhor, nós te reconhecemos como o Messias. E Jesus diz para ele: feliz és tu, Simão, porque não fostes pelos homens que dissesses isso, mas o Espírito te revelou. Mas quando Jesus começa a revelar o sofrimento, a dor, aquilo que ele iria passar, a paixão, Pedro diz: não, Senhor, pera lá, não precisa disso tudo. Na mesma hora Jesus vira para ele e diz: afasta-te de mim, Satanás. Pedro vai vivendo experiências maravilhosas. Depois nós vemos Jesus dizer a Pedro: Pedro, eu orei por você, porque Satanás quis te joeirar, quis te peneirar, como se peneira o trigo. E ali Pedro diz para Jesus, antes de Jesus dizer isso a ele, Jesus dá um alerta a Pedro, e Pedro fala: não, eu sou capaz de morrer pelo Senhor, eu sou capaz de dar a vida, eu sou capaz de ir até o fim. E Jesus fala isso: Pedro, eu orei por você, fique atento, Satanás quis te joeirar, te peneirar, como se peneira o trigo. Jesus já estava dando alerta, mas Pedro é aquele que junto com Tiago e com João, foi escolhido por Jesus, para subir no Monte Tabor, e ver o Senhor ressuscitado, ou melhor, o Senhor transfigurado, e ouvir a voz do Pai que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu coloco o meu agrado, escutai-o. E aí o próprio Pedro vai dizer: Senhor, vamos fazer para nós 3 tendas, porque uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro estava estupefato com aquela manifestação de Deus, aquela brancura, aquela beleza com que ele pôde contemplar Jesus. Pedro estava temeroso diante de algo grandioso que os olhos dele contemplavam. Mas Pedro também foi escolhido por Jesus para orar a sós com ele, lá no Getsêmani. E quando Jesus volta, Pedro estava dormindo. E Jesus diz: mas Pedro, não conseguistes vigiar nem uma hora? Fala com os outros também que estavam dormindo, com Tiago, com João. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta a orar e ali ele sua sangue, ele dialoga com o Pai diante daquilo que estava para acontecer. E ele retorna, eles estão dormindo, e Jesus os acorda e diz: chegou a minha hora. E nisso chega Judas com os soldados, e eles apanham Jesus. Pedro tira da espada, corta a orelha daqueles soldados. Jesus diz: não, Pedro, guarda essa espada, não é pela força. E eles levam Jesus, e Pedro vai seguindo. E lá, naquele pátio, aquelas pessoas vêm e começam a questionar. Jesus tinha avisado para Pedro, Jesus tinha dito para Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E ali eles questionam Pedro, ali eles perguntam: você é um dos galileus que acompanhavam Jesus? Não, eu não sou. Ele nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira. Depois que ele nega a terceira, o galo canta. Jesus olha nos olhos dele e Pedro cai num grande pranto. Pedro ali cai. Pedro ali vê o mundo dele desabar. Pedro ali se sente um nada. Pedro ali se sente alguém que não conseguiu cumprir a sua missão, e muito menos aquilo que tinha prometido. Ele disse que ele iria até a morte, se fosse preciso, que ele acompanharia o Senhor. Pedro estava se sentindo um nada. Pedro estava destruído interiormente.
Talvez muitos de nós estejamos assim. Talvez muitos de nós tivemos uma experiência de começar bem na nossa caminhada com Jesus, tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. Talvez nós éramos da liderança da Renovação Carismática Católica, talvez nós estávamos à frente de grupos de oração, ministrando, orando por cura, dando palestras, mas talvez alguma coisa aconteceu e que nos jogou no chão. Talvez veio uma decepção, talvez nós pecamos mesmo, talvez muitos desviaram do caminho de santidade, e talvez muitos se tornaram pecadores públicos, conhecidos, humilhados. Talvez muitos esfriaram na sua experiência com Deus. Eu não sei qual é a sua realidade, mas diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus te conhece. Deus sabe o que você traz no coração. Você, meu irmão, em casa, Deus te conhece, Deus sabe aquilo que você traz no coração, Deus sabe o que te aconteceu. Talvez você foi vítima de calúnias. Talvez, meu irmão sacerdote, que agora está acompanhando essa Eucaristia, talvez você foi vítima de calúnias. Talvez você se preparou nos seus anos de seminário, você tenha sonhado em ser um padre carismático, um padre cheio do Espírito Santo, e talvez, quando você foi ordenado e chegou na sua diocese para trabalhar, você começou a ser perseguido. Talvez escarneceram de você, talvez os seus próprios irmãos de ministério zombaram de você, e você se encolheu, e você perdeu aquele ardor, e você talvez até mesmo tenha pensado: mas também não precisa ser assim, eu não preciso ser tão carismático também, eu não preciso fazer aquilo que eu pensava em fazer. Talvez muitos de nós estejamos experimentando o que Pedro experimentou. Pedro tinha negado o Senhor, se sentia mal, se sentia derrotado. Talvez é o sentimento de derrota que está no seu coração. O sentimento foi tão forte de derrota que Pedro esqueceu a palavra que Jesus tinha dito a ele: você não vai mais pescar peixes, você a partir de agora é pescador de homens. Talvez o cansaço tenha te levado a desanimar. Talvez o cansaço tenha te levado, o estresse, a estafa. Talvez uma estafa te levou a uma depressão. Baixou o nível, baixou a intensidade. O nível, não estou dizendo o nível moral, eu estou dizendo o nível carismático, a intensidade com que você vivia. O desejo, o ardor, a vontade de ir para o grupo de oração, talvez deixou. Isso se perdeu. Talvez isso tenha acontecido com você. Você não tem mais disposição de ir ao grupo de oração, de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus. Você jovem que começou no ardor, no poder do Espírito, no fogo, avivado, talvez jogaram um balde de água fria em você, e você desanimou, até mesmo contra testemunho de pessoas que talvez estejam à frente. Te levaram a questionar e a abafar o chamado, a missão, aquilo que Deus tem para você. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer realizar uma obra nova no seu coração. Diga para essa pessoa: Deus quer realizar uma obra nova no seu coração. Diga para essa pessoa, para você arrancar um sorriso dela. Talvez ela está cansada, viajou horas para chegar para a missa de abertura. Diga para ela: coisa linda da minha vida, Deus quer realizar em você uma obra nova. Dá uma boa notícia para ela: Deus não repete, Deus faz tudo novo, e Ele já está trabalhando no seu
coração. Aplauda essa pessoa que está aí do seu lado, porque Deus já está se movendo nela. Diga para ela: você vai sair daqui incendiado no Espírito Santo. O Espírito Santo vai te incendiar. Você vai sair daqui uma tocha do Espírito Santo. Você vai levar esse fogo para onde você vier. Acredita nisso. E como nós precisamos levar essa tocha, esse fogo, e ir passando e acendendo, porque muito fogo apagou pelo Brasil. E olha, não é fruto de maturidade não, nós amadurecemos. Amadureceram nada, viveram a experiência de Pedro. Abafou. Mas é hora de incendiar. É hora de levar esse fogo, porque a obra que Jesus fez na vida desse homem, na vida de Pedro, foi espetacular, foi maravilhosa. E aí nós vemos, Jesus pega Pedro voltando ao passado. Pedro tinha voltado ao passado. Pedro tinha voltado a pescar. Ele estava na praia, ele estava pescando quando Jesus chega ali naquela beirada. E é tão maravilhoso chegar, eu gosto demais, quando a gente está em peregrinação e chega ali, naquele lugar, naquela capelinha onde tem a pedra, onde Jesus conversou, teve esse diálogo com Pedro, e olhar para aquele mar, e imaginar essa cena, e imaginar essa obra maravilhosa que Jesus faz no coração desse homem. E aí nós vemos o evangelho de hoje. Pedro pula na água, vem nadando, a palavra diz que ele estava nu, ele se joga na água, quando João fala: é o mestre, é o Senhor que está lá na praia. E Pedro vem, e Jesus chama ele no canto: vamos conversar ali. E diz para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta para essa pessoa: você ama Jesus? E agora você responde para Jesus. O padre vai perguntar para você: você ama Jesus mais do que estes? Talvez você esteja em dúvida como Pedro, né? A palavra que Jesus usa no grego é o ágape, é o amor de sacrifício, é o amor de vida. E ele pergunta a Pedro: tu me amas? Você é capaz de dar a vida? Você é capaz de morrer? Você é capaz? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Mas a palavra que Pedro responde não é o ágape do grego, é o filéu, do filos, que traduzindo, Pedro não diz eu te amo, Pedro diz eu te quero bem, eu tenho uma afinidade pelo Senhor. Por quê? Pedro tinha dúvida desse amor, Pedro caiu, Pedro negou, Pedro tinha voltado, Jesus viu que Pedro voltou a pescar, e ele diz: eu te quero bem. E Jesus pergunta: Pedro, aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele de novo usa esse verbo no grego. Se nós formos lá no grego, nós vamos achar o ágape. Você me ama com amor de sacrifício, com amor de dar a vida plena, a vida inteira para mim. Pedro de novo diz para Jesus: Senhor, eu te quero bem. Na terceira vez, e aí está o maravilhoso, na tradução original, Jesus se rebaixa ao amor de Pedro. Ele muda o verbo do ágape, ele passa para o filia, para o filéu. E ele diz: Pedro, eu estou te entendendo, eu te compreendo, eu sei, você me negou 3 vezes, você está em dúvida se você realmente é capaz de dar a vida por mim.
E agora eu te pergunto, Pedro, eu aceito o seu jeito de me amar. Pedro, você me quer bem? E Pedro responde: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te quero bem. Jesus desce ao seu modo de amar. Jesus compreende o seu modo de amá-lo. Jesus se subjuga. Jesus, ele faz de novo essa kenosis. Ele faz essa experiência kenótica, que nós poderemos usar o termo teológico, e ele se rebaixa, e ele passa a amar. Ele continua amando Pedro com ágape, mas ele aceita o amor filia, o amor filéu que Pedro declara a ele. Porque Jesus queria levantar Pedro. Jesus queria levantar a autoestima de Pedro. Jesus queria devolver a Pedro aquele ardor que ele tinha experimentado. Ah, meu irmão, diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus compreende o seu jeito de amar. Deus aceita o seu jeito de amar. Deus se enquadra ao seu jeito de amar. Tamanho é o desejo de Deus por você. Diga para essa pessoa que está do seu lado. E eu quero dizer para você em casa: tamanho é o desejo de Deus por você. Deus se enquadra, Deus se coloca no seu jeito de amar. A Ele eu quero voltar a dizer: a você que caiu, a você que abandonou o primeiro amor, a você que abandonou aquele fervor, aquele fogo inicial, Deus está fazendo da mesma maneira que Ele fez com Pedro. Ele está te abraçando com amor e está dizendo: hoje eu te compreendo, eu quero te levantar, eu aceito o seu amor. Diga comigo: obrigado, Senhor, porque o Senhor aceita o meu jeito de amar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor me levanta do abatimento, da tristeza, da depressão, do cansaço da missão. Obrigado, Senhor, porque com o seu amor nessa noite o Senhor me fortalece. Até agora eu estava me sentindo um fraco, até agora eu me sentia um traidor, mas hoje o Senhor me levanta, o Senhor me dá uma nova chance. E diga para Jesus: eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Gente, esse diálogo provoca algo espetacular, algo tremendo. Acontece ali aquilo que nós pregamos há tantos anos na renovação, naquele simples amar de Jesus ali, naquela declaração recíproca, mútua entre Pedro e Jesus. Ali acontece o querigma. Pedro experimenta o amor de Deus, ao mesmo tempo, por aquele amor, Pedro tem consciência do pecado, Pedro experimenta o perdão, Jesus o perdoa. E aí, por isso usa 3 vezes, para curar o coração daquele homem escolhido. O querigma acontece, Pedro recobra a consciência da salvação. Eu fui salvo, pecado, salvação, amor de Deus. E aí acontece algo que o Papa João Paulo II, no ano de 2002, num Ângelus, que é aquela oração do meio-dia que o Papa faz nos domingos, e graças a Deus a Canção Nova transmite todos os domingos, na solenidade do batismo do Senhor daquele ano, naquele domingo, foi no dia 13 de janeiro de 2002, o Papa diz assim, falando do batismo, o Papa diz: é assim a primeira manifestação de Jesus como Filho de Deus, mandado pelo Pai para tomar sobre si e tirar o pecado do mundo.
Logo que ele foi batizado no Rio Jordão, abriram-se os céus e desceu sobre ele o Espírito Santo, como uma pomba, enquanto do alto ressoava um anúncio misterioso: este é o meu filho amado, no qual eu pus toda a minha complacência. E o Papa continua: o Senhor manifestou-se assim como o Cristo, ungido, consagrado por Deus no Espírito Santo, e mandado por Ele para anunciar aos pobres a alegre mensagem da salvação. O Papa está dizendo, e aí João Paulo II, nosso saudoso João Paulo II, que está lá no céu intercedendo por nós, ele diz algo revelador, e aí é o Papa que está dizendo, é doutrina da igreja, é do magistério, é palavra do Papa. E o Papa diz: o objetivo da missão de Jesus é batizar os homens no Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária o que o Papa está dizendo. O objetivo da sua missão é batizar os homens no Espírito Santo. E aí o Papa continua, isso é o Papa João Paulo II dizendo, isto é, comunicar-lhes o fogo da vida eterna. Aplauda a palavra do Papa, é a palavra da igreja. O objetivo da missão de Jesus, diz o Papa, é batizar com o Espírito Santo. E ali naquele amor de Jesus com Pedro, naquele perdão que Jesus dá a Pedro, eu não tenho dúvidas, Pedro é batizado com o Espírito Santo, porque ali Jesus está cumprindo o objetivo da missão dele, batizar com o Espírito Santo, incendiar com esse fogo de vida eterna. E Pedro ali é reanimado, a alegria volta, a esperança retorna ao coração de Pedro. E aí Jesus diz profeticamente para Pedro: Pedro, você disse que me ama com amor filia, mas eu preciso te dizer, é porque você acha, mas você me ama com amor ágape, porque você vai morrer por mim. E Jesus diz, olha aqui, em verdade eu te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou a Pedro de novo: segue-me. Segue-me. Ali pela força daquele encontro, aonde o objetivo da missão de Jesus de batizar com o Espírito Santo acontece na vida de Pedro. E depois, esse é o encontro de Jesus ali com os apóstolos na beira do lago. Depois nós vamos ver que Jesus, quando é arrebatado aos céus, ele diz: vá para Jerusalém, e lá peçam o Espírito Santo para que ele venha. E Pedro foi motivando, e Pedro foi levando os apóstolos, conduzindo, assumindo a missão que Deus deu para ele: apacentar. Apacentar. Deus acreditou em Pedro. Jesus acreditou em Pedro que o negou. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus acredita em você, meu irmão. Jesus acredita em você, minha irmã. Ele não vai desistir de você. Talvez você já tenha desistido dele, mas ele não desiste, ele vai insistir. Ele vai bater na porta do seu coração. Ele quer te batizar com o Espírito Santo de novo. Você que foi batizado com o Espírito Santo, ele quer batizar aqueles que não foram batizados no Espírito Santo hoje. Porque esse é o objetivo da missão de Jesus, batizar com o Espírito Santo. E nós precisamos ser homens, vocês mulheres, precisam ser mulheres tão reavivados no Espírito Santo, que nós vamos levar aquilo que eu disse, essa tocha, esse incêndio, para onde nós formos. Nós padres precisamos ser assim. Meu Deus, quantas vezes eu vi
o nosso pai fundador, eu ainda como seminarista, eu sempre seguia ali os passos dele, acabava as pregações lá do rincão, ele tinha que sair, eu ia atrás dele, e eu via o Monsenhor Jonas acolhendo o povo, e eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo com um abraço desse homem de Deus. Ele abraçava e as pessoas começavam a orar em línguas, batizados no Espírito Santo. Nós padres precisamos ser assim. Vocês que vão ser padres daqui a pouco na Canção Nova precisam ser assim. A nossa música precisa levar o batismo com o Espírito Santo, porque esse é o objetivo principal da missão de Jesus. Os nossos livros, os nossos CDs, tudo que a Canção Nova fizer, e aí eu estou dizendo de nós, para dizer de você, você precisa levar esse fogo, você precisa ser instrumento do batismo no Espírito Santo, você precisa como batizado, você tem uma missão, você é missionário, você é chamado a levar esse fogo de Pentecostes, aonde você for. Diga para essa pessoa que está do seu lado, coragem, não tenha medo. Eu preciso dizer para você em casa, coragem, não tenha medo. Diga para essa pessoa, coragem. Diga para a pessoa que está do outro lado, coragem, não tenha medo, porque Deus acredita em você. Diga para ela, Deus acredita em você. E aí com o batismo no Espírito Santo vem dons, vem curas, vem milagres, vem profecia. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos ser levantados por Deus no dia de hoje. Precisamos deixar que Ele nos incendeie, precisamos deixar que Ele nos toque, que Ele nos reanime. Você precisa permitir que Deus faça essa obra na sua vida, porque Deus tem uma missão e o tempo é muito curto. Jesus disse: eu vim trazer o fogo, e como eu queria que ele já estivesse aceso. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento escolhido por Deus. Eu preciso dizer para você, mesmo que você tenha caído, como Pedro caiu, Deus te levanta, porque Ele te escolheu. Existe uma escolha. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus não te quer simplesmente sentado nessa cadeira. Deus quer que você seja alguém que leva esse fogo aonde você vai. Porque Deus veio, Jesus se manifestou, as profecias se cumpriram, a palavra de Deus se cumpre, a promessa de Deus vai sempre se cumprir, e existe uma promessa para a sua vida, e existe uma promessa para o Brasil. Deus quer batizar toda a nação brasileira com o Espírito Santo e com fogo, e Ele depende de você. A obra ainda não foi feita como ela deveria ser. Ele quer depender de você. Cutuca aí essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diga: Ele quis depender de você. Ele quis depender de você, assim como dependeu de Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E aí nós vemos o outro homem de Deus, o apóstolo Paulo, nesse ano paulino, já no final da carreira dele. Ontem nós víamos o próprio Espírito Santo, o próprio Senhor falando ao coração de Paulo: eu preciso que você seja testemunha em Roma. E aí, se nós formos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, no capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Foi o que Paulo experimentou. Ananias foi e impôs as mãos em Paulo e pediu: Senhor, encha Paulo com teu Espírito Santo. E ali o incêndio começou a acontecer, e Paulo se levanta como um missionário que leva esse Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo. E nós vemos hoje que em Paulo se cumpre a promessa, porque quando Ananias questionou a Deus: mas Senhor, eu conheço esse homem. Você conhece a pessoa que está do seu lado?
Talvez veio na sua caravana. Você já conhece a fama. Dá uma olhadinha aí. Você conhece? Ananias conhecia Saulo. Eu sei quem é esse Saulo, ele tem carta para prender os cristãos. Mas Deus diz: vai, porque esse homem é um escolhido de Deus para levar o meu nome às nações e aos reis e aos confins da terra. E esse texto dos Atos dos Apóstolos é o cumprimento dessa palavra. Diante de quem Paulo vai testemunhar? Diante do rei. Você prestou atenção na leitura? O rei Agripa e Berenice. O rei Agripa e a sua esposa, a rainha. E depois eles querem ver Paulo, e Paulo anuncia e mexe com eles, porque Deus acreditou. E Paulo se abriu, como Pedro se abriu, e como eu e você precisamos nos abrir hoje, agora, nesse momento, para esse fogo do Espírito Santo. Nós precisamos ter a coragem de retomar, se nós precisamos retomar a radicalidade. Nós precisamos ter coragem de pedir a Deus que nos faça voltar ao primeiro amor, ao primitivo fervor. Nós precisamos ter coragem de nos comprometermos com o testemunho, porque nós fomos escolhidos por Deus para sermos testemunhas, e só é testemunha quem recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer ser testemunha? Há um critério nos Atos dos Apóstolos: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas. Diga: Senhor, eu quero ser testemunha. Eu quero levar, Senhor, essa missão, o objetivo da sua missão, em primeiro lugar, para a minha casa, para os meus, porque o objetivo, Senhor, da sua missão é batizar com o Espírito Santo. João Paulo II já disse isso. Diga aí, João Paulo II já disse isso. E eu quero ser instrumento desse batismo no Espírito Santo. Eu quero levar para os meus amigos de trabalho. Eu quero levar para a minha pastoral, para o meu movimento, para a minha paróquia, esse poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, que se cumpra na minha vida a sua promessa, a sua palavra, a sua vontade, porque hoje eu estou me decidindo a entregar-me inteiramente ao Senhor, porque o Senhor acredita em mim, porque o Senhor investe em mim, porque o Senhor me selou com o selo do Espírito. E hoje eu estou retomando, Senhor, a sua vontade e o seu querer para a minha vida. Está ficando de pé agora e pode aplaudir o Senhor com toda a força. Pode aplaudir. Nós estamos num tempo de milagres. Nós estamos num tempo de liberdade religiosa. Nós estamos num tempo onde nós temos oportunidade de incendiar, de levar esse fogo. Mas depende de você, porque Jesus está fazendo a parte dele. Depende de você, depende de mim. Eu não posso querer menos que ao anúncio da minha pregação os milagres aconteçam, porque essa é a vontade de Jesus.
E eu não sou uma exceção. Isso tem que ser a regra. Sempre foi a regra. O batismo no Espírito Santo precisa acontecer. As libertações precisam voltar a acontecer nos nossos grupos, das nossas paróquias. As pessoas, quando entrarem no ambiente onde nós estamos orando, precisam ser libertas e serem batizadas com o Espírito Santo, libertas das drogas, do alcoolismo, dos vícios, receberem vida nova. Mas é preciso que nós queiramos nos comprometer com essa missão, com o objetivo da missão de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Você quer? Eu já me comprometi e eu pago o preço da unção. A unção tem um preço. Pode saber que eu pago um preço pesado da unção. Pagamos ou não pagamos? Pagamos, mas você está disposto a pagar o preço? Quem está disposto, ergue seus braços lá no alto agora, na presença do Senhor, o mais alto que você puder. E agora vai dizendo com a sua voz que você está disposto. O padre não pode fazer mais nada, só você agora. É você e Jesus, é você e Deus, é você e o Senhor. Se você quer ser usado pelo Senhor, diga agora para Ele. Mesmo que você tenha caído, diga: Senhor, eu caí, mas hoje eu estou retomando. A exemplo de Pedro, eu quero retomar nessa noite. A exemplo de Paulo, eu quero experimentar esse avivamento, eu quero experimentar esse fogo, eu quero experimentar essa mudança. Derrama sobre mim, Senhor, o seu Espírito Santo nessa noite, e queima tudo aquilo que não é seu, Senhor, e queima tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é desvio moral, tudo aquilo que me afastou da sua vontade. Senhor, até mesmo, muitas vezes eu achava que eu não era capaz de te amar, de te servir, de cumprir a minha missão, mas hoje eu estou reassumindo, hoje eu estou erguendo os meus braços na sua presença, e eu estou dizendo: Senhor, eu voltei. Vai dizendo para Jesus: eu voltei e eu quero experimentar esse fogo. Você em casa, o Senhor está concedendo a muitas pessoas essa graça do reavivamento espiritual. Você que estava abatido, você que tinha desistido, o Senhor está te levantando. Ergue os seus braços e diga: eu voltei, Senhor. Então faz agora em mim a sua obra. Derrama sobre mim o seu Espírito. Senhor, incendeia-me nessa hora. Eu quero ouvir você orando. Eu quero ouvir você clamando agora ao Senhor por essa graça. Eu quero te escutar, meu irmão. Eu quero te ouvir orando com sinceridade, colocando-se na presença de Deus e pedindo nessa hora: eu quero, Senhor. Senhor, eu sei, Padre Roger, ainda é muito pouco o que eu faço. Ainda é muito pouca a abertura que eu tenho dado. Eu quero dar mais abertura, Senhor. Eu quero ser mais usado. Eu quero ser mais ousado. Eu quero experimentar essa graça. De onde eu chegar, o seu povo ser batizado com o Espírito Santo. Usa-me, Senhor. Eu estou erguendo os meus braços agora e dizendo que eu quero, que eu me comprometo, que eu assumo, que eu volto a acreditar, que eu volto a me abrir à sua ação, que eu volto a me abrir aos seus dons, que eu volto a me abrir a tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Usa-me, Senhor, nessa hora. Usa-me, Senhor, enche-me com teu Espírito. Sopra essa brasa, para que ela volte a ser um grande incêndio, uma grande fogueira. Sopra aqui nesse lugar, Senhor, eu estou te pedindo. Sopra, Senhor, essa brasa. Faz arder de novo. Faz ter, Jesus, o ardor de novo. Eu quero, Senhor, ser incendiado. Eu quero, Senhor, experimentar da sua graça. E solte a sua voz já na linguagem do Espírito. Vá deixando o Espírito Santo orar em você. Feche os seus olhos. Você veio para um acampamento de Pentecostes, e esse novo Pentecostes começa a acontecer. Ergue os seus braços, solte a sua voz. Eu quero te escutar, eu quero te ouvir. Você que não orava assim, a missão de Jesus, o objetivo dessa missão está se concretizando agora. Seja batizado com o Espírito Santo.
Receba o Espírito Santo agora. Um novo Pentecostes. É o que nós te pedimos, Senhor. Orielele mandala variala variana la variana la variana. Shielele mana ye la variala 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 variala. Orielele mariana la mariana la variala mariana la variana la variala variala vanda ye. Orielele vanda la variala variala. Pegue bem alto as suas mãos e diga para o Senhor que você quer ser usado. Usa-me, Senhor. Senhor, eu imponho as minhas mãos sacerdotais. Vá pedindo ao Senhor que Ele te use. Quero convidar o Padre Bruno também a estender as suas mãos sobre o povo. Eu imponho as minhas mãos e eu peço que aqui o Senhor levante profetas, pessoas com dom da profecia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor levante aqui no nosso meio pessoas com carisma da palavra de ciência, da palavra de sabedoria, que seja abundante o derramado do seu Espírito nessa hora, com dom das línguas, da interpretação, com o discernimento dos Espíritos, o carisma central, o carisma da fé. Mas eu peço, levanta homens e mulheres no carisma dos milagres, das curas, como o Senhor levantou a tia Laura aqui no Vale do Paraíba, como o Senhor levantou um Zé Pretinho, como o Senhor levantou Monsenhor Jonas Abib como profeta e como ministro da tua cura, do teu milagre, como o Senhor tem levantado homens e mulheres, Senhor. Levanta aqui nessa noite ministros de cura, ministros de milagre. Eu estou pedindo, Senhor, para que a nossa evangelização seja ousada, para que a missão seja cumprida, porque são esses os sinais que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem veneno mortal não serão atingidos, pegarão em serpentes e sairão ilesos. E sobre os enfermos eles imporão as mãos e os enfermos serão curados. Peça isso, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu estou pedindo, Senhor, derrama essa graça. Levanta nas dioceses, levanta nas paróquias, nas cidades. Levanta no Brasil ministros de cura, de libertação, a exemplo de Padre Rufus. Tanto sacerdotes como leigos que podem receber esse ministério. Levanta, Senhor. Levanta pregadores ousados. Que os seus sinais se multipliquem na sua igreja. Na igreja católica, nós te pedimos que os seus sinais comecem a se multiplicar de uma forma grandiosa. Que nós sejamos testemunhas da nova era do Espírito. Essa é a verdadeira era. É a era do Espírito Santo, a nova era, a era do novo Pentecostes. Nós queremos ser testemunhas desse poderoso avivamento do Brasil. Levanta, Senhor, e com os braços lá em cima, com as suas mãos apresentadas, ora no Espírito mais uma vez. Eu quero te ouvir. A glória de Deus começa a se manifestar da maneira que Deus quer. Se Deus quer dar o repouso no Espírito, Ele é livre para dar. Se Deus quer curar fisicamente, o Senhor é livre para curar, Jesus. Se o Senhor quer operar um grande milagre aqui no meio de nós, para que nós possamos ver a sua glória, faça segundo a sua vontade. Mas reaviva o seu povo. Reaviva a sua igreja. Oh, xericanda lavaria, lavaria, lavaria. Eu quero convidar você a
tocar na pessoa que está do seu lado. Você pediu para ser usado, Deus vai te usar agora. Ora por essa pessoa, peça o fogo do Espírito Santo, peça que ela seja incendiada, que a conversão aconteça, que o reavivamento espiritual aconteça, que os milagres aconteçam nessa hora, que curas físicas aconteçam nessa hora. Ora com fé. Deus acredita em você, Deus te dá ministério nessa hora, mas peça o batismo com o Espírito Santo, que o objetivo da missão de Jesus, que é batizar com o Espírito Santo, como dizia João Paulo II, aconteça nessa hora. Peça, inunda, Senhor, incendeia com o teu Espírito Santo, manifesta o seu poder nessa hora, com milagres, sinais, prodígios, com reavivamento, Senhor. Como eu disse, da maneira que quiseres, sopra o seu Espírito Santo, para que esse incêndio se alastre. Eu oro agora pelo Brasil, pela renovação carismática do Brasil. Eu peço um grande reavivamento, Senhor, na renovação carismática do Brasil, que daqui a um pouco mais de um mês estará reunida aqui, nesse lugar de Pentecostes, estará reunida aqui, nesse lugar de avivamento. Que a renovação carismática do Brasil seja incendiada, que a renovação volte ao primeiro amor, que os grupos de oração voltem aos milagres. Eu peço agora pela Canção Nova, Jesus, reaviva a Canção Nova, reaviva os pregadores, reaviva os missionários, os músicos, reaviva, Senhor, dá-nos a consciência da missão de batizar com o Espírito Santo, que os nossos programas sejam incendiados com o seu Espírito Santo, que as nossas palavras tenham batismo no Espírito Santo, que o nosso comportamento, que o nosso sorriso, que o nosso olhar, que o nosso abraçar tenha fogo, tenha poder. Faz, Senhor, eu quero ouvir você, ora com força. Recebemos o poder do Espírito Santo, conversões, vida nova. Diga agora para essa pessoa que você orou, no nome de Jesus eu declaro. Diga para essa pessoa que está do seu lado, no nome de Jesus eu declaro, você está incendiado no poder do Espírito Santo. Diga mais uma vez, no nome de Jesus eu declaro, você está incendiado no poder do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Se você acredita, pode aplaudir o Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!